tudo leva a crer que a Terra será resetada. Há muito tempo vocês me pedem esse vídeo aqui dentro do canal, vocês me pedem para falar sobre essa história. E aqui dentro do canal nós temos diversos vídeos contando histórias perdidas da humanidade. O que acontece é que as pessoas ficam me pedindo vídeos que já estão no canal. E eu entendo, porque o YouTube, ele esconde os meus vídeos. Se você for na barra de pesquisa e pesquisar Carol Capel e determinado assunto, você vai encontrar outras pessoas falando sobre esse assunto, mas talvez você não vai encontrar os meus vídeos. Então a minha sugestão é que você entre aqui no meu canal, ou seja, clique no canal e entre aqui e pesquise dentro dos meus vídeos se o assunto que você está querendo saber já foi dito aqui no canal. No caso aqui do assunto de hoje, esse assunto é inédito e nunca foi falado aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre exilados da capela, que por uma questão linguística é exilados de capela, não mais da capela como foi originalmente escrito. Nós tivemos aqui só nesse mês de março várias histórias sobre esse passado perdido da humanidade. Uma delas foi sobre Sigiriya, que é a cidade dos deuses. Outra delas foi sobre a pedra alienígena, que foi encontrada em Serra Leoa. Nós tivemos também revelações novas sobre as pirâmides do Egito. Ou seja, esse canal aqui tá cheio de conteúdo. Cheio! É segunda, quarta e sexta, sempre vídeos novos. Então, pesquisa dentro do canal e não na barra de pesquisa ali do YouTube, porque ali você não vai achar mesmo. Esse tema foi sugerido pela seguidora Maria Rodrigues e eu queria agradecer demais a sugestão dela, porque eu já queria falar sobre esse assunto, mas ainda não tinha encontrado espaço na agenda. E sim, a agenda é imensa. Nós temos conteúdos aqui até 2070, então você que não gosta de mim, vai ter que me engolir. Antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de anunciar que em determinado ponto do vídeo eu vou fazer um anúncio de uma novidade. Então não pisque, não perca. E aqui nesse vídeo também eu não vou conseguir cobrir todas as nuances e detalhes que estão contidos dentro do livro Exilados de Capela. Eu vou fazer um catadão geral aqui, tá? Da história e principalmente vou fazer um catadão do significado. Primeiro, o que é esse termo? Exilados de Capela. Bom, esse termo é um termo muito relacionado à espiritualidade. Então, pessoas que são espíritas, kardecistas, que têm esse lado mais espiritual desenvolvido ou até que têm interesse pelo assunto, já conhecem ou já até ouviram falar esse termo. Esse termo foi mencionado pela primeira vez no livro do Chico Xavier, O A Caminho da Luz, e ele foi trazido para nós por um espírito, ou seja, pelo espírito de Emmanuel. Só que a ideia ficou ainda mais famosa e ganhou ainda mais força quando Edgar Armond lançou o livro dele Exilados de Capela. O título era Exilados da Capela, mas com o tempo ele foi corrigido para de Capela por uma questão linguística mesmo. Esse livro tem no Brasil, é um livro brasileiro, ele tem em português e ele está disponível em diversos sites e lojas físicas para ser comprado. Eu encontrei na Amazon com desconto, então vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha interesse de comprar. E eu acho super prático comprar coisas pela internet, que aí eu só tô em casa, o negócio chega e eu começo a ler. Edgar Armond, o cara que escreveu esse livro, ele era da maçonaria e ele escreveu esse livro baseado em conhecimentos que ele teve dentro da ordem, mas também quando ele era espírita. Ele não era médium, tá? Esse livro não foi psicografado, ele era espírita, tinha gosto pela questão, frequentava centros espíritas e tal, mas ele não era médium. O livro Exilados de Capela faz parte de uma trilogia que conta uma história completamente diferente da história que nós conhecemos como sendo a história da humanidade. Então, a ordem dos livros, para quem quiser ler, é Almas Afins primeiro, tá? Depois o Na Cortina do Tempo e, por último, o Exilados de Capela. Todos esses livros tem na Amazon também, deixarei os links aqui embaixo, caso você queira comprar. Então, basicamente, traduzindo aqui em miúdos, essas obras estão falando de extraterrestres. Porém, extraterrestres numa visão mais espiritualista. Só que elas vão mais além. Elas vão ainda mais a fundo em temas que não são apenas temas do ramo extraterrestre, tá? Essa obra fala que humanos não são do planeta Terra, que humanos não são oriundos do planeta Terra,
mas sim humanos, são seres extraterrestres. Ela fala que os seres humanos estão aqui na Terra agora, mas que eles não são daqui. Esse livro em específico, então, o último da trilogia, ele fala que existia um planeta na constelação do Cocheiro. Esse planeta estaria dentro do sistema de Capella, que é uma estrela, e ele orbitava a estrela alfa dessa constelação. E que esse planeta, esse em específico, passou por uma transição planetária, ou seja, ele saiu de ser um planeta primitivo, depois passou por um planeta de expiação e provas, depois passou por um planeta de regeneração, depois foi por um planeta feliz e, por último, ele foi para um planeta puro. E esses seriam, de acordo com a espiritualidade, os estágios que os planetas podem passar de evolução moral. E nesse exato momento, a Terra, de acordo com a espiritualidade, está saindo de um planeta de provas e expiações, ou expiações e provas, e indo para um planeta de regeneração. E quais são as fontes dessa informação? Infelizmente, não existem fontes, tá? São pessoas ligadas à espiritualidade que afirmam que o planeta Terra está em mudança. De acordo com essas fontes, então, esses ciclos planetários, eles são cíclicos, ou seja, ele começa lá como sendo primitivo e quando ele atinge a maturidade, ou seja, quando ele atinge aquela pureza, 100% de pureza, a Terra é resetada, o planeta é resetado. Eu tenho uma entrevista que eu fiz aqui com a Paula do canal Quantic Desperte e ela é uma das pessoas que fala bastante sobre essa questão da transição planetária. Então deixaria a entrevista no card, caso você queira acompanhar mais conteúdo sobre esse assunto, eu recomendo, porque ela entende bem do que ela está falando. De acordo com a história do livro, então, quando esse planeta passa de uma fase para outra fase, aqueles espíritos que não combinam mais com a vibe daquele planeta, eles precisam ser realocados em outros lugares, realocados em outros planetas que ainda estejam em condições primitivas ou condições de provas e expiações. Então, gente, o planeta vai subindo nesses níveis de evolução, de acordo com a história, e quando o planeta atinge o mais alto estágio, ele é resetado e ele volta a ser um planeta primitivo. Então é um ciclo infinito. Existem inclusive vertentes que afirmam que a Terra já teria sido resetada, ou seja, ela já teria passado por todos esses ciclos e que ela teria sido resetada por volta ali de 17 mil anos. E depois desse reset, então, ela recomeçou. E sendo assim, existe uma imensa possibilidade da Terra ser resetada novamente. Tudo leva a crer que a Terra será resetada. Isso talvez explicaria o motivo pelo qual nós encontramos muitas tecnologias sem pé nem cabeça aqui na Terra. Nós encontramos as carcaças dessas tecnologias, mas por algum motivo nós não encontramos a tecnologia em si, nós não entendemos como aquilo funciona. Isso não se encaixa com a história da humanidade, com a história evolutiva, aquela história lá que é contada nos nossos livros de história. Existem alguns exemplos dessas tecnologias, as próprias pirâmides do Egito, o Göbekli Tepe lá na Turquia e tantos outros. E sim, temos vídeos de pirâmides aqui no canal, temos vídeos do Göbekli Tepe da Turquia aqui no canal. Como eu falei pra você, é só você pesquisar, dá uma olhada lá, vai descendo lá nos vídeos que você vai encontrar. O exemplo mais interessante dessa evolução cíclica do nosso planeta seria Atlantis, que teria vivido nessa Era da Luz por muito tempo. De acordo com a história, os espíritos moralmente defasados foram realocados aqui para o planeta Terra, na época que a Terra ainda estava em um estágio primitivo. O sistema de Capella, esse sistema planetário, ele é muito estudado pela ciência e, de acordo com as observações científicas, nesse sistema não existe nenhum planeta com vida. Até porque, se existisse, nós já estaríamos em pânico. Ou fazendo memes, claro. Humanos, ai, adoro eles. Um super beijo para os humanos. Então, cientificamente falando, não existe nenhuma prova de que exista vida no sistema de Capella. E seria, obviamente, cientificamente improvável, porque existem muitas estrelas dentro desse sistema, deixando esse sistema extremamente quente, extremamente radioativo, impedindo a vida. Porém, vida essa como nós conhecemos aqui no planeta Terra.
para deixar bem claro. Eu estou querendo dizer que no sistema de Capella não existe nenhum planeta contido em uma zona habitável, nenhum exoplaneta em uma zona habitável. E estou querendo dizer também que não existe comprovação científica para tal fato. Só o que existem são histórias espíritas. Mas, na minha concepção, nada impede, por exemplo, de essa vida que existe lá no sistema de Capella estar existindo em uma outra dimensão, em um outro orbe, em um multiverso, em um metaverso, enfim. Não sabemos. Em todo caso, vamos seguindo com a história. Eu gosto de fazer esses pontos aqui de interlocução porque as pessoas precisam saber que, de fato, cientificamente não existe nada comprovado. Segundo o espírito de Emmanuel, os habitantes de Capella viveram no período neolítico, que é entre 12.000 a 8.000 anos atrás. Segundo Laércio Fonseca, os habitantes de Capella teriam vindo para cá por volta de 17.000 anos atrás. E sim, nós temos entrevista com Laércio Fonseca aqui no canal e ele explica a transição planetária, ele explica tudo isso. Vocês me pedem sempre para fazer entrevista com ele, só que já tem. Como eu falei para você, o YouTube esconde meus vídeos. No livro em si não fica claro quando esses habitantes de Capella vieram de lá para cá. Só que eles teriam trazido junto com eles grandes saltos evolutivos para o nosso planeta, ou seja, os habitantes de Capella se tornaram a civilização de Atlantis. E essa ideia, ela até que é aceita, principalmente dentro do ramo da ficção, dos contos das cidades e das civilizações perdidas. Nós temos, por exemplo, a Lemúria, a Tartária, a civilização perdida de Mu, a Zilândia, enfim, são muitos desses continentes perdidos aqui no planeta que não se encaixam com a história da humanidade. Sim, temos vídeos sobre a Lemúria, sobre a civilização perdida de Mu e sobre a Atlântida e sobre muitos outros continentes perdidos e vamos continuar tendo. Só que no livro em si eles não falam em civilizações apartadas, em ilhas, em civilizações perdidas todas de maneira separada. Eles falam que essa civilização era uma civilização global que ocupava o mundo inteiro e que essa civilização teria atingido uma maturidade tecnológica e que essa maturidade tecnológica teria levado essa civilização à destruição por meio de armas nucleares. Bem como a nossa civilização está prestes a fazer. A nossa civilização está prestes a atingir maturidade tecnológica e também está prestes a se autodestruir. Faz sentido. Depois disso, então, depois que essa civilização teria atingido essa maturidade e que eles teriam se autodestruído, o planeta teria sido então resetado e retornado àquela primeira era lá das fases, né, de todas as fases das eras, que seria uma era primitiva, por onde o planeta teria permanecido por muito tempo. Alguns acreditam que essa catástrofe que teria resetado o planeta Terra seria o dilúvio, sabe? O grande dilúvio que está na Bíblia. E é interessante de analisar que essa menção do dilúvio, ela está em diversas culturas, tá? Do planeta inteiro, de norte a sul. Nós temos, obviamente, cada cultura contando a sua versão da história, porém todos contando a exata mesma versão da história. Depois desse reset que o planeta teria sofrido, ele teria então recomeçado lá na pré-história e ele passaria por todas as fases até chegar no presente momento onde, de acordo com essas vertentes, nós estaríamos nos encaminhando para um planeta de regeneração. Então, de acordo com essa história, nós somos descendentes de seres provenientes de outros planetas. E essa história é uma história brasileira, é uma história de um autor brasileiro. Só que, gente, quanta história igual existe no planeta sem que essas pessoas se conhecessem? Coincidência? Acho que não. Esses seres que vieram do sistema de Capella, eles teriam sido divididos em 4 grupos, sendo 2 desses grupos o continente de Atlantis. E eles teriam dado origem à raça adâmica, ou à raça branca, assim como ela é chamada no livro. É daí então que viria lá o Adão da Bíblia, porque ele não seria um homem apenas, mas sim ele seria o símbolo de uma raça inteira, ou seja, o símbolo da raça adâmica. Tem uma analogia, obviamente, da expulsão do paraíso, e essa expulsão seria a expulsão dos espíritos do sistema de Capella que teriam sido condenados a viver aqui na Terra. E esses seres expulsos, eles guardam dentro de si uma saudade.
eles guardam dentro de si a saudade desse paraíso perdido, ou seja, a saudade de Capela. Esse senso de não pertencimento do ser humano, ou o próprio medo do abandono, aquela sensação estranha que a gente não explica de saudade que a gente tem de um lugar, que a gente não sabe onde é, teria vindo exatamente disso, desse exílio que nossos antepassados teriam sofrido. No livro de Enoque, por exemplo, e sim, temos muitos vídeos aqui sobre Enoque, tá? Nós temos a exata mesma história, porém sendo contada de uma maneira diferente, porque era a visão de Enoque sobre essa história. Nós temos a história dos anjos caídos, que desceram à terra, hibridizaram com os seres da terra e produziram os Nefilins, que eram gigantes muito temidos. Esses gigantes talvez fossem os seres adâmicos, os homens, o Homo sapiens, antes do Sapiens Sapiens. Ou seja, os filhos desses anjos, os Nefilins, seriam a humanidade hoje. Enfim, a ideia que nós temos aqui é a mesmíssima história sendo representada por diversas culturas no mundo todo, todos contando a mesma história, porém cada um partindo do seu ponto de vista. E por algum motivo muito estranho, nós olhamos para essas histórias todas sendo contadas por todo mundo e nós pensamos: nossa, aí não faz sentido não. Até os sumérios e os babilônios, eles falavam a exata mesma coisa, né? Eles diziam que esses seres eram os Anunnakis. E sim, temos vídeos sobre os Anunnakis aqui no canal. Os hindus, os chineses, eles têm suas próprias histórias sobre esse assunto. Os astecas falavam a exata mesma coisa de deuses que vieram do céu e que foram expulsos e condenados a viver na terra. Já na mitologia grega, nós também temos essa relação entre mortais e deuses, ou seja, quando eu falo deuses, são seres vindos do céu, tá? São os filhos desses relacionamentos que seriam os semideuses, como Hércules, por exemplo, né? Ele era filho de Zeus com humano, ou seja, ele era semideus. A história é a mesma de diversas vertentes, basta você abrir o seu olhinho para enxergar. É aquela coisa, né? Só não vê quem não quer, ou quem não pode ver. Só que as únicas vezes que o sistema de Capela foram mencionados dessa maneira são dentro desses livros espíritas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em todas as outras histórias que nós temos aqui do planeta Terra contando a mesmíssima história da chegada de deuses, nós não temos de onde eles vieram, que é proveniente do sistema de Capela da constelação do Cocheiro. E desde a escrita desses livros espíritas, ou seja, desde que eles foram publicados, nós não tivemos mais notícias vindas de lá. Ou seja, traduzindo então em outras palavras o que o livro quer nos dizer, ele quer nos dizer que nós somos experimentos, almas criadas para serem experimentos, porque eu não sei você, tá? Mas em algum momento você quis existir, e eu não digo do teu corpinho aqui não, eu digo da tua alminha. E quando eu falo corpinho e alminha no diminutivo, tem gente que se ofende. Mas eu estou perguntando muito sério, alguma vez passou na tua cabeça se você decidiu ou não existir? E por que eu estou falando isso? Responda aqui embaixo se você quis ou se você escolheu existir. Você não sabe, você não se lembra, né? Provavelmente não. E daí, de repente, você existiu, ó. Foi num estalar de dedos, a tua alma existe e você foi alocado para determinado local ali para cumprir com a sua existência. E aí, essa sua existência foi designada de acordo com o teu padrão moral. Se você é bom, se você não é, você vai para lá, você vai para cá, você vai para Júpiter, vai para Vênus. De repente, você foi colocado em um planeta primitivo e você precisa evoluir. Aquele planeta precisa evoluir e você faz parte disso. Mas a pergunta é, por quê? Eu escolhi ser criado? Eu escolhi existir? Eu tenho que existir? E se eu tenho que existir, por que eu tenho que existir? Alguns dirão que é um ser supremo que escolheu a minha existência. Ele me criou. Ele te criou, mas você está satisfeito com a sua existência? Você está satisfeito em estar aqui nesse exato momento? Porque se você nunca pensou sobre isso, talvez esse seja o motivo pelo qual você esteja satisfeito. Dizem que ignorância é uma dádiva. E eu concordo plenamente. E agora, depois de assistir a todo esse vídeo, o que você pensa sobre isso? O que você tem a me dizer sobre isso? Faz sentido? Ou essa é só mais uma maneira de tentar explicar a história da humanidade? Faz sentido? Ou essa é só mais uma maneira de tentar justificar o sofrimento humano? E, ao justificar o sofrimento humano, nós entendemos que nós temos um motivo para viver, um motivo para existir, um motivo para evoluir. E, com sentimentos justificados, então com sofrimentos agora justificados,
nós nos sentimos melhores e podemos seguir em frente então. E quem achar que veio realmente de Capela ou que tem um tataravô vindo de Capela, comente aqui embaixo. Saudades de casa. E antes de ir embora, lembra que eu prometi pra vocês que ia fazer um anúncio? Pois é, começa agora o anúncio da novidade. Como vocês gostaram muito, mas muito, da série Desvendando Mistérios do Egito, a partir de abril, da primeira semana de abril, começará uma nova série aqui no canal. E essa série desvendará mistérios ufológicos da Polônia. Sim, daqui mesmo onde eu vivo, sabe? Pois é. Não sei se você sabe disso, mas a Polônia é o país com o maior número de avistamentos de OVNIs que se estendem desde a antiguidade até o momento presente. E eu, a sua alienígena favorita em loco, irei te mostrar tudo nessa série. Então, já sabe, né? Fique ligado nas notificações e se o YouTube não te entregar os vídeos que eu postar, é super fácil. É só você passar aqui pelo menos umas 2 vezes por semana ou só uma vez por semana no final de semana e fazer a sua maratona. E quem filmar que tá assistindo e postar lá no Insta com a hashtag Maratona Carol Capel, eu reposto também a tua chance de ficar famoso. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!